também trago a saudação ali do meu pastor Francisco Santos, ali de Vila Paulina. Abra sua Bíblia no versículo que está proposto aqui nesta noite. Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e versículo 19. Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e versículo 19 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, se nós pudéssemos enxergar com os olhos espirituais, se nós pudéssemos ter acesso àquilo que o diabo tem preparado contra as famílias, contra os casamentos, contra os lares, as igrejas elas dariam mais importância a este tema. Muitas vezes as pessoas pensam que o diabo está preocupado em tirar um carro, em tirar um emprego que a pessoa tem, mas o plano do diabo com as famílias vai além disso. O plano do diabo é destruir, afastar, acabar com as famílias. E nesta noite nós vamos tratar de um tema. O tema deste encontro, ele fala sobre recomeço. E nós sabemos que o ser humano ele tem muita dificuldade de lidar com este tema. O ser humano ele tem dificuldade de tratar com o tema recomeçar. Porque geralmente quando nós pensamos em recomeçar, nós sempre vamos olhar o recomeço daqui para trás. E aí que está o grande erro. Por quê? Porque se nós olharmos o recomeço daqui para trás, nós só vamos enxergar dor, nós só vamos enxergar os erros, nós só vamos enxergar as palavras que ficaram marcadas, as palavras que me machucaram. Sempre quando eu olhar o recomeço daqui para trás, eu não vou ter ânimo para uma segunda chance. Quando eu olhar do recomeço daqui para trás, eu vou achar que o meu amor acabou. Mas se nós olharmos, na verdade, o recomeço é daqui para frente. O recomeço é daqui para frente. E quando nós olhamos para a história de homens de sucesso, quando nós olhamos para histórias de homens bem-sucedidos aí no mundo, aí no seu cotidiano, nós vamos nos deparar que esses homens foram homens que recomeçaram uma vez, homens que recomeçaram duas vezes. Ou seja, os homens não usaram as falhas, os erros, como obstáculo para a sua vida. E muitas pessoas têm deixado de ser felizes nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, na sua vida a dois, porque as pessoas olham muito para os erros, as pessoas olham muito para as falhas, e é por isso que nós não conseguimos lidar com o recomeço. O que seria um recomeço? O que é recomeço? Recomeço é começar de novo, é refazer aquilo que foi interrompido. Aí que está o grande problema. Tudo aquilo que foi interrompido, eu quero excluir da minha vida. Tudo aquilo que foi interrompido, eu vejo com maus olhos. É aí que nós erramos. Muitas vezes nós pensamos que o recomeço é um atraso na nossa vida. Porque é muito mais fácil eu começar algo novo com outra pessoa ou tentar algo novo do que dar uma oportunidade para aquilo que deu errado. Porque muitas vezes nós pensamos assim. A nossa cabeça, a cabeça do ser humano está condicionada a entender que aquilo que deu errado eu não posso tentar de novo. E é por isso que existem muitas pessoas infelizes,
tanto dentro da igreja como fora da igreja, no que diz respeito à sua vida sentimental. Se nós fôssemos fazer um estudo hoje, se nós fôssemos fazer uma pesquisa de campo no meio evangélico, o que mais tem afligido as pessoas hoje é a sua vida sentimental. Porque se você tiver uma vida sentimental saudável, se você tiver um lar abençoado, tudo na sua vida vai bem. Se você é bem relacionado, bem vivido a sua vida sentimental, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual vai bem. Se você for viver uma vida conjugal, um relacionamento abençoado, você será uma pessoa melhor no convívio social. Você vai se relacionar melhor. Quem tem problema de casamento, quem tem problema sentimental, é amargurada. Sempre as pessoas, elas vão ver a vida diferente. Por quê? Porque ela está machucada. Quando nós estamos machucados no nosso sentimental, na nossa vida sentimental, é a tendência que o nosso espiritual enfraqueça. É normal que a nossa vida entre pessoas, entre amigos de trabalho, entre colegas, vai mal. Por quê? Porque nós estamos machucados sentimentalmente. O diabo sabe que uma pessoa machucada sentimentalmente é uma porta aberta para a depressão, é uma porta aberta para a morte espiritual. O diabo sabe que quando a pessoa tem a sua vida sentimental machucada, automaticamente ele terá uma igreja fraca. Se o diabo conseguir destruir as famílias, nós teremos uma igreja fraca, uma igreja que precisa ser assistida. E a igreja precisa voltar aos cuidados com a família, com o casamento. E nós precisamos falar deste tema recomeço. Nós precisamos encarar esta palavra, porque nós estamos acostumados com um século de trocar tudo. Pode observar, antigamente um aparelho celular ele demorava para quebrar. Hoje nós temos esta mania, tudo troca, tudo, nós vivemos à base da troca. E assim nós temos esta ideia: se não deu certo com esta pessoa, eu procuro um novo relacionamento. E a igreja hoje tem apoiado o segundo casamento, o terceiro casamento, mas nesta noite a proposta é: recomece a sua vida sentimental com esta pessoa que você escolheu, que você fez um voto, que você amou um dia. Então a proposta nesta noite é recomeçar. E eu disse que muitas pessoas pensam que o recomeço é um atraso, mas pelo contrário, o recomeço é um avanço para que a pessoa alcance a sua felicidade. Mas como é isso? Como é isso? Se o recomeço é um atraso, é um avanço para a felicidade, como que é isso? Primeira coisa, nós precisamos entender que a estrada da vida que nós estamos numa estrada. Nós precisamos entender que nós devemos, um momento dessa estrada, parar e analisar as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E dentro dessa estrada da vida existe uma coisa chamada casamento. Nós precisamos parar e analisar o nosso relacionamento. E quando nós falamos de casamento, existem duas coisas que é fundamental no relacionamento, para que você entenda a necessidade de recomeçar. Existem duas coisas. Existem os pilares que sustentam o casamento e existe uma coisa chamada amor. São essas duas coisas que vão tornar um casamento duradouro e um casamento abençoado e um casamento feliz. Porque o dia que você escolheu casar com essa pessoa que está ao seu lado, ou aquela pessoa que ainda você não casou, mas você sonha em casar, você casou com um objetivo, ou você vai casar com um objetivo: eu quero ser feliz. E porque muitas pessoas pensam que isso se acaba no decorrer do casamento? Porque as pessoas precisam analisar a essência chamada amor e precisam analisar os pilares que sustentam um casamento. E nesta noite eu quero falar sobre esses pilares, porque se você analisar, o pilar é aquilo que traz sustentação, o pilar é aquilo que traz base, o pilar é aquilo que sustenta. Então, para que um casamento possa ir bem, para que você entenda a necessidade de recomeçar, você precisa voltar e analisar aquilo que tem sustentado o seu casamento. E o primeiro pilar que eu quero falar nesta noite, no que diz respeito para você recomeçar, porque o recomeço não é só para aquele que está indo para o fim. Aquele que vai bem, tudo está indo bem no seu casamento, ele precisa recomeçar alguma coisa. Porque não existe nada que está bom que não possa piorar.
Não exista nada que está indo super bem, que a mesmice ou até mesmo a zona de conforto possa piorar. Então nós vivemos um recomeço a todo instante. E eu quero falar do primeiro pilar que nós precisamos analisar, um pilar chamado maturidade. Parece algo banal, mas a maturidade é fundamental para um relacionamento saudável. E o que é maturidade? Maturidade é um estágio adulto. Maturidade é uma estrutura, é uma condição e uma habilidade que a pessoa adquire com o passar do tempo. Você sabia que existem muitas pessoas casadas que são imaturas? Pessoas que são casadas e não têm maturidade. E isso leva à ruína. Porque você precisa entender que quando você namora, ou quando você está no início de um casamento, ele vai mudando com o passar do tempo. E o grande problema que eu tenho acompanhado hoje é que muitas pessoas estão casando sem ter maturidade, sem ser adultas, sem saber lidar com a adversidade que o casamento nos proporciona. Mesmo que nós estejamos na igreja, nós enfrentaremos desafios no casamento. E como eu vou saber lidar com cada fase do casamento? Para muitos o casamento é a festa e até a lua de mel. Quando ela vem para o mundo real, quando ela desfaz a mala da lua de mel, ela vai começar a lidar com a realidade do casamento. E como eu vou suportar tudo isso? É destruindo tudo? É casando de novo? Procurando um novo casamento? Não. É o momento que você precisa adquirir maturidade. Porque viver a dois, mesmo com a pessoa que você ama, mesmo que a pessoa que você sonhou, traz desafio. E desafio requer maturidade. Porque se não existir maturidade, não existirá casamento saudável e a tendência é que o casamento vá à ruína. Porque as pessoas não querem recomeçar. Porque para recomeçar requer maturidade. Por que requer maturidade? Porque eu preciso passar por cima das coisas que ficaram erradas lá atrás. Porque passar por coisas que ficaram erradas lá atrás, passar por cima e lidar com circunstâncias que ficaram erradas lá atrás, requer maturidade. Requer um estágio adulto. Isso é para adulto, não é para criança, não é para filho mimado, não é para moça mimada, é para pessoa adulta. Porque quando uma coisa dá errado lá atrás, e agora eu estou dando uma nova oportunidade para esta pessoa, eu tenho que ter a habilidade para lidar com essa circunstância. Então, o primeiro pilar para sustentar um casamento, para recomeçar de novo, e para visualizar o que está bom e pode ser melhor ainda, requer maturidade. Porque olha que coisa interessante. Se você comparar a fase humana, o ser humano, ele consegue enxergar maturidade em cada fase. Se você voltar a 10 anos atrás, você pensava de um jeito. A mesma situação que se fosse colocada hoje, há 10 anos atrás, você fala, eu me portaria diferente. Quantas pessoas que dizem assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar a 10 anos atrás, no meu casamento, na minha vida eu agiria diferente. Significa que ela adquiriu maturidade. E o casamento é um lugar onde nos dá esta possibilidade e nos ajuda a ter maturidade. Porque são duas pessoas que se tornam uma, mas pensam diferente. Porque os casamentos estão acabando hoje dentro da igreja. Porque os casamentos, a média hoje dentro da igreja é de 5 anos. Porque as pessoas não têm maturidade. E maturidade requer renúncia. Maturidade requer abrir espaço para ouvir. A maturidade é uma habilidade que eu e você adquirimos na prática. É você saber lidar com a circunstância que é difícil. Casamento não é só dizer eu te amo, você é a mulher da minha vida, não. Casamento é enfrentar dificuldades, é enfrentar aflições, principalmente quando vem os filhos. Você precisa de maturidade. Então entenda uma coisa, para que você recomece, você precisa entender que um pilar chamado maturidade tem que ser levantado nesta noite. Porque maturidade e casamento é para gente adulta. Casamento é para gente responsável. Casamento é para quem quer ser feliz com maturidade. Porque felicidade de qualquer jeito não é felicidade. É apenas autoestima. É apenas momentos passageiros. Mas felicidade é duradoura. Felicidade
ela se conquista. E o primeiro pilar que nós precisamos levantar é uma coisa chamada maturidade. Então você quer ser feliz no seu casamento? Você precisa adquirir maturidade. Você precisa adquirir isso. Você precisa parar e analisar. Espera um pouquinho. O recomeço não é um atraso. O recomeço é algo que vai me encorajar para enfrentar. Mas eu só posso enfrentar se eu for uma pessoa madura. Se eu tiver uma estrutura. Se eu tiver um estado de maturidade. Porque se não existe maturidade, eu não consigo avançar. Segundo pilar que nós precisamos entender para que um casamento, uma vida a dois prospere, venha a ser bem, uma coisa chamada valores. Quantos lares perderam os seus valores? Olha que coisa interessante, uma coisa chama a outra. Se a pessoa não tem maturidade, ela não valoriza valores. Nós vivemos uma sociedade hoje de valores invertidos. Casamento não é algo que nasceu no coração do homem. Casamento é uma instituição sagrada que nasce e ela é planejada por Deus. Quando nós entendemos a instituição casamento, nós vamos pensar 10 vezes antes de casar. Nós vamos pensar 20 vezes antes de casar. Porque casamento é algo abençoado por Deus. Quem criou o casamento não foi o homem, não foi o diabo, foi o próprio Deus. Casamento é uma instituição sagrada. Deus abençoou o casamento. Deus tem prazer na constituição da família. E quando falamos de família, nós precisamos de valores. E dentro dos valores existem umas coisas que nós precisamos entender. Olha que coisa interessante. Quando nós namoramos, nós passamos por cima de defeitos da pessoa. Os defeitos que nós enxergamos, nós passamos por cima. Mas quando nós casamos, e quando passa a lua de mel, eu chego, abro a mala e desfaço e vou viver a minha vida, que começa a chegar cobranças, boletos, contas a pagar, as dificuldades, eu começo a viver a vida real. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo à realidade. Aí você começa a dar percepção, perceber, dar valor a algumas atitudes que você não dava. Aí que você começa a ferir valores. Aí você começa a ferir, primeira coisa, dentro dos valores, você tem que aceitar esta mulher do jeito que ela é. Como que é? Aceitá-la do jeito que ela é. Se você casou com ela acima do peso, se você casou com ela fala mais que o cotovelo, se você casou com ela desse jeito, você tem que aceitá-la desse jeito. Mas aí o que acontece? O que está acontecendo hoje? As pessoas começam a retroceder. As pessoas querem desfazer porque passaram por cima de defeitos. Olha que coisa interessante. Você sabia que quando nós não aceitamos como a pessoa é, nós começamos a destruir a imagem da pessoa? Você sabia que você, o cônjuge, a sua esposa, o seu marido, é a pessoa que tem que ser a pessoa que mais eleve o seu autoestima? É a pessoa que tem que mais apostar em você, porque vocês são dois que se tornaram um. E muitas vezes nós vemos dentro dos casamentos pessoas que não apoiam o seu marido. Olha que coisa. Quando a pessoa ela não aceita como essa pessoa é, ela começa a destruir a autoestima dessa pessoa. Existem maridos que a mulher ela é sonhadora, ela tem sonhos, ela tem vontades, ela tem desejo, ela pensa grande. E ela vem compartilhar os seus sonhos com o seu marido, ele joga um balde de água fria. Mesmo que o sonho dela não esteja pisando na terra. Mas você precisa ter jeito para falar. Porque muitas vezes as pessoas se ferem com a palavra. Porque eu estou acostumado a ouvir pessoas dizerem assim: meu marido é a pessoa que mais me joga para baixo. Meu marido, a minha esposa é a pessoa que mais me destrói com as palavras. Porque o marido e a mulher têm que elevar a autoestima dessa pessoa. Vamos imaginar, você casou com uma mulher que ela estava com um peso ideal, ela tinha um corpo violão, e com o passar do tempo ela teve filho, ela engordou. Você chega para ela e diz assim, com o perdão da palavra: você está parecendo uma porca. Você precisa
emagrecer, você acha que você não vai machucar essa pessoa? Percebe que as coisas, os valores vão se rompendo. Percebe que o que destrói um casamento não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que vão partindo no dia a dia. Então nós precisamos entender, se eu casei com ela de um jeito e ela mudou fisicamente falando, quem tem que falar com ela é você. Mas muitas vezes nós procuramos alguém que nós temos intimidade e falamos, olha, a pessoa está assim, esperamos que outra pessoa vai falar. Porque já não aceitamos como ela é, não elevamos a autoestima, pelo contrário, deixamos a autoestima dela embaixo, e dentro dos valores existe uma outra coisa, uma coisa chamada comunicação direta. Você sabia que dentro dos casamentos existe uma comunicação falha hoje? Quem é a melhor pessoa para conversar com o seu marido? É você mesmo. Qual é a melhor pessoa para conversar com a sua esposa? É você mesmo. Você precisa ter essa comunicação direta. Entre cônjuges não existe segredo, não existe timidez e não existe esconderijo. O que não está fazendo bem para você, você tem que falar para ela. Por isso que os casamentos estão se rompendo hoje. Você sabia que a comunicação direta estraga um relacionamento? Tem muita comunicação que está interrompida. Meu irmão, por isso que nós machucamos um casamento, por isso que nós não conseguimos recomeçar mais, porque eu vou me machucando no decorrer do tempo. Porque se você vai guardando hoje, guarda amanhã, esconde, não fala real para ele, não tem essa comunicação, você está destruindo aquilo que Deus abençoou. O casamento é bênção de Deus. O casamento ele foi instituído por Deus para que eu e você vivamos felizes para sempre. Não significa que não existirá problema, mas o intuito do casamento é ser feliz. O intuito do casamento é você desfrutar dos melhores momentos da pessoa que você ama. Então entenda uma coisa, casamento não é ringue. Casamento, o lar pode ser um pedacinho do céu. O lar pode ser um lugar abençoado. O lar pode ser um lugar de descanso. Mas por que não é mais? Porque nós estamos perdendo os valores. Não temos mais comunicação. E outra coisa, você sabia que existem muitos casamentos que as pessoas colocam os seus problemas acima do casamento? Por exemplo, casamento no decorrer, existe a possibilidade de ter problema? Sim. Sabia que existem problemas que as pessoas colocam acima do seu casamento? Existem mães, existem pais que os filhos crescem, traz problema e eles colocam acima do seu casamento. Nada podemos colocar acima do nosso casamento, nada. Quando nós colocamos os nossos problemas financeiros, os nossos problemas com os filhos, os nossos problemas profissionais acima do nosso casamento, nós vamos machucar o nosso casamento. Nós vamos interromper algo que Deus abençoou. Nós vamos atrapalhar algo que Deus fez benéfico para o homem, porque colocamos o problema acima do casamento. Quantas pessoas com problema financeiro, eles deixam de se falar? Quantos casais, por causa de problema financeiro, eles se divorciam? Quantos casais com problema na família da sua mãe, ou na família do seu pai, ou na família do seu irmão, elas acabam trazendo problema para dentro dos seus casamentos? Não existe nenhum problema maior que o seu casamento. O seu casamento é o principal. O seu casamento só está abaixo de Deus, porque acima de tudo está o seu casamento. Não deixe o seu problema profissional interferir no seu casamento. Não deixe o seu problema financeiro interferir no seu casamento. Não deixe nada interferir no seu casamento, porque você vai levar a ruína. Porque muitas pessoas não conseguem recomeçar, porque recomeçar é difícil. Porque eu disse que nós olhamos daqui para trás, e quando nós olhamos para trás, nós vamos encontrar isso, dores. Nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar problemas, então nós acabamos machucando o casamento. Então entenda uma coisa, problema financeiro, problema com a mãe, problema com o pai, problema com os filhos irão existir no casamento, mas blinde o seu casamento. Não coloque nada acima do seu casamento. A sua casa, a sua esposa é um bem maior, porque a Bíblia vai dizer assim lá em Provérbios 19, bens e heranças vêm dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Olha que coisa interessante. A mulher prudente é Deus que dá.
Um casamento abençoado é Deus que dá. Você percebe que muitas vezes nós queremos transferir tudo para o diabo. O diabo ele quer destruir, mas nós com as coisinhas pequenininhas estamos destruindo o nosso casamento. Não coloque os seus filhos acima do seu casamento. Não coloque os seus problemas, as suas frustrações profissionais maiores do que o seu casamento. Porque a pessoa se frustra, ela perdeu o emprego, ela foi mandada embora, então ela fica sem falar com o esposo, ela fica sem manter relação com o seu esposo por causa do seu problema. Não! O seu casamento está acima de qualquer problema. Você tem que valorizar o seu casamento. Você está com problema no seu emprego, você tem que abrir para o seu esposo, você tem que abrir para a sua mulher. Então a sua mulher é seu amigo. A sua mulher é sua companheira, a sua mulher e o seu marido são pessoas que você deve confiar e se abrir para ela. Então o seu casamento tem que ser blindado. O seu casamento está acima de qualquer problema. Outra coisa que está dentro dos valores: existem muitos homens e muitas mulheres que não agem dentro do seu casamento. Existem casamentos inertes, casamentos estagnados. Pessoas que falam os seus problemas para os outros. Ai, como eu queria que a minha mulher fosse assim, como eu queria que o meu marido fizesse assim. Mas você não age dentro do seu casamento. Eu disse que o melhor amigo seu, a melhor amiga sua é a sua mulher e o seu marido. Então o casamento sem ação, ele está fadado à destruição. Quem não age no seu casamento, quem não toma atitude, quem não conversa, uma conversa é ação. Uma atitude é ação. Então nós precisamos agir dentro do casamento. Muitas vezes nós vamos lá na casa da mãe e falamos assim: mãe, eu errei de casar com esse rapaz. Ou se não, o rapaz vai na casa do pai: pai, eu errei de casar com essa mulher. Mas por quê? Porque eu percebi que agora ela não gosta de trabalhar, ele não gosta de trabalhar. Então ao invés dele ir agir dentro da casa dela e falar com ela vai falar com os outros. Então o casamento, para dar certo, deve ter ação. Deve ter ação dentro desse casamento. Porque muitas vezes nós pensamos assim: encontros de casais, uma igreja, uma oração, tudo vai mudar. Não, o que muda é você agir. É você agir diferente. Por exemplo, se a condição financeira caiu, eu vou agir como? Eu vou diminuir os gastos. Se a condição financeira aumentou, eu vou guardar. Se eu estou frio com a minha mulher, eu vou procurar ver o que está levando esta frieza. Então você vê que depende muito mais do que você, do que dos outros. Então você age. Isso está dentro de valores. Não existe oração mágica, não existe a abracadabra, não existe. O que existe é ação. Então nesta noite, você quer recomeçar de novo? Então a palavra que é sinônimo de recomeço é ação. Quando eu olhar para trás, eu vou ver onde eu errei. Eu errei aqui, eu errei ali, eu errei então. Então qual será a minha ação? Se aqui eu era uma pessoa estagnada, aqui eu vou agir. Se aqui eu era uma pessoa acelerada, eu vou diminuir a minha ação. Então casamento é ação. Casamento é uma construção a dois no dia a dia. A minha experiência pode até ser que ajude, mas a melhor experiência dentro do casamento é a experiência que você tem diariamente. Porque as experiências vão trazer o que? Maturidade. A maturidade vai trazer o que? Crescimento. E quando tem crescimento num casamento, tem o que? Cumplicidade. Quando existe cumplicidade, existe amor. Porque o amor é a essência do casamento. Não existe casamento sem amor. Quando eu falo amor, eu estou falando de um amor carnal. Eu estou falando de um amor que tudo suporta. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, na parte A do versículo, vai dizer que o amor ele é paciente e ele é benigno. É muito comum o jovem dizer assim: eu te amo. Porque ele está acostumado a pegar a moça na casa da mãe perfumada, pronta. Então ele vive nessas coisas. Amor da boca para fora, mas o verdadeiro amor é aquele amor paciente. Será que você tem paciência se a sua mulher caiu um ano na cama, doente? Será que você vai ter paciência se seu marido ficar um ano desempregado e você tem que comer arroz com arroz? Isso que é casamento. Isso que é essência, isso que é a beleza do casamento, o amor. Suportar as indiferenças, suportar aquele dia que ele não vai bem, porque existem dias, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélico, existem dias na nossa vida que nós não estamos bem. Existem momentos que passamos dificuldade, existem momentos que nem nós aguentamos nós mesmos, mas precisa de paciência.
Porque nós estamos vivendo os momentos que vamos trocar tudo, vamos trocar mulher, vamos trocar o marido. Se a igreja que não aceitar, eu acho uma igreja que me casa de novo. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. A igreja imaculada, a igreja santa que Ele veio buscar. Ele quer que você tenha paciência com esse amor, com essa pessoa que você escolheu. Outra coisa, dentro do casamento tem que existir uma coisa chamada perdão. Perdão. Como pode uma pessoa que hoje diz eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu sonhei até o último dia com você, daqui a pouco se torna as piores pessoas, elas se tornam inimigas. Sabe por que eu sei disso? Eu tenho advogado em causas de família. Então tem casos que a pessoa junta a carta de amor de 10 anos atrás no processo, junta no processo a foto de lua de mel. Daqui a pouco eles estão querendo um pegar o outro, um xinga, já não presta mais. Ela diz assim, aquele traste, se você voltar a 1 ano atrás, 2 anos atrás, era o amor da minha vida. Você vê que uma pessoa que hoje se dá bem, daqui a pouco já não consegue olhar um na cara do outro. Será por que disso? Porque os casamentos têm se acabado hoje de uma forma como eu troco um celular. Será que essa pessoa que um dia eu escolhi, eu disse eu quero casar com essa pessoa, como eu posso descartar ela como um objeto? Porque falta perdão. Falta perdão. O que vai curar um casamento é você perdoar. Perdoar não é amnésia, não é esquecimento. Perdoar é aquilo não te machuca mais. Porque muitas pessoas não querem recomeçar por falta de perdão. Por falta de perdão. Então aquilo que aconteceu lá atrás, se ele te traiu, se ela te traiu, se ela te feriu com palavras, você está disposto a dar uma nova chance? Se você dizer eu estou. Se você quer começar um novo casamento, mas é possível começar um novo casamento com a mesma pessoa? Eu digo para você que é possível sim. Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, Deus ele vai dar 2 na sua direção, e é Ele que vai abençoar esse relacionamento. Mas tem que existir perdão. Nós estamos recheados de casamento hoje que não perdoa. Não tem como andar no casamento sem perdão. Os casamentos hoje estão feridos por causa da falta de perdão. Sem perdão o casamento não avança. Como eu vou recomeçar? Se você olhar a história de homens que são bem-sucedidos hoje, eles erraram, existiram frustrações, tiveram decisões erradas, mas para dar certo, ele teve que se perdoar pelos seus erros. Então, para você andar bem neste casamento, você precisa perdoar ele hoje e você precisa perdoar ela hoje, para que Deus abençoe este relacionamento. Porque não existe recomeço sem perdão. Aqui, o tema, a ideia é maravilhosa. É apenas um empurrão para você. Mas quem de fato vai mudar este casamento é você. Porque eu não posso perdoar no seu lugar. Você não pode perdoar no meu lugar. É você que pode perdoar ele e ele que pode perdoar você. Você percebe que é como se você estivesse dando a vara. Eu te dou a vara, eu te dou o anzol. Quem vai pescar é você. Nesta noite é isso. Nós estamos dando a vara, nós estamos dando a isca, mas quem vai atrás do peixe é você. Porque cada um tem um método de pescar. E é assim, cada um sabe. Eu posso até imaginar como ele é. Eu posso até imaginar como é seu esposo, como é sua esposa. Mas na verdade só você sabe como ele é. E Deus sabe quem são vocês em 4 paredes. Então nesta noite não existe. Uma coisa eu tenho certeza. Para dar certo um relacionamento tem que existir perdão. Se não existir perdão, não tem como dar certo. Então você precisa perdoar. Sabe por quê? Porque quando eu perdoo, eu estou demonstrando que eu quero acreditar de novo neste casamento. Eu quero ser feliz. Quem perdoa, ele não está querendo apenas fechar uma ferida que está aberta, mas ele está dizendo, eu quero ser feliz. Eu creio ainda que pode acontecer algo novo. Então perdoa esta mulher. Perdoa esta mulher, perdoa este homem. Dá uma nova oportunidade. Coloque aos pés do Senhor. Porque perdão é benéfico para mim, para você e para qualquer pessoa. Então um casamento saudável ele passa pelo perdão.
Deixa eu correr aqui. Outra coisa que tem que existir num casamento: você precisa romper o cordão umbilical que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Por quê? Por que precisa? A Bíblia vai dizer assim, Marcos capítulo 10, versículo 7: pois deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá-se a uma mulher. Existem muitos casamentos que não dão certo, ou estão indo à ruína, ou que não recomeça por causa do pai e por causa da mãe. Porque a mãe, por um excesso de zelo, um excesso de proteção, proíbe a pessoa de viver uma vida a dois, proíbe o homem de crescer, proíbe a mulher de adquirir maturidade. Então você se casou, você se torna um, precisa romper, porque muitas vezes, ao invés da mãe orar pelo filho e pela filha, ela fica dando conselhos para destruir o casamento. Então você precisa romper este elo, você precisa romper este cordão umbilical e viver a dois. Agora os problemas é seu e do seu marido. Se a mãe e o pai que não puder orar, ele se cala. Para de ficar dizendo, vai embora, não dá certo. Não, pai e mãe tem que orar. Pai e mãe tem que colocar o joelho no chão. E você e sua mulher tem que a partir de agora subir. Por isso que eu disse que casamento é coisa para adulto. Tem coisa que a criança, adolescente não resolve. Casamento é coisa para adulto. Eu briguei com você, agora eu estou esperando a volta de Cristo. Eu não posso dormir sem perdoar essa mulher. Eu não posso partir para trabalhar sem resolver este problema. Agora é você e ela. Então você precisa ser humilde, você precisa ser homem, você precisa ser responsável. Por isso que eu digo que casamento é coisa para adulto, não é para criança. Por isso que a mãe e o pai agora têm que ficar apartados. Porque se tiver que comer arroz e feijão, apenas é você e sua mulher. Se tiver que voltar a andar a pé, é você e a sua mulher. Porque muitas vezes a mãe também é. Quem mandou casar com esse que era pobre? A mãe interfere. Se ela casou, é você e ela agora. Tem que resolver. Não tem cama mais para dormir. Vamos dormir no colchão, no chão por um ano. É você e ela. Porque às vezes você leva para a mãe com esse excesso de zelo, também esse emprestado. Deixa eu comprar a cama para eles. Não pode, é você e seu marido. O que tiver que ser resolvido entre quatro paredes e Deus. Pare de levar para a mamãe, porque a mamãe não pode ficar afagando, dando mingau para ele, porque senão ele não cresce e ele nunca será maduro num relacionamento. Então precisa cortar o cordão umbilical, porque muitos casamentos não estão recomeçando, porque o pai e a mãe influenciam negativamente. Percebe que não é só o diabo, porque muitas vezes nós queremos um passe de mágica. Mas quem pode, eu não estou dizendo para você se afastar ou sumir da casa da sua mãe, eu estou dizendo para você começar a dividir o que é seu com o seu esposo e o que é seu com a sua mãe. Porque tem mãe que é bênção, tem mãe que atrapalha o casamento, tem mãe que destrói o relacionamento. Por quê? Porque interfere onde não é. Se eles se uniram, não sou eu que estou dizendo, eu vou ler de novo, Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem a sua mãe e seu pai. Significa que você vai deixar a sua casa. Você vai deixar a zona de conforto que você tinha, a vida de solteiro, você estava sobre a batuta da sua mãe e do seu pai. Você vai se unir, você vai morar com seu esposo. E se unirá, não é unir só sexualmente ou só corpo, vai se unir em problemas, vai se unir em bênçãos, vai se unir em dificuldades, e tem que passar os dois juntos, dando glória a Deus, dizer eu te amo, eu vou com você até o fim, porque eu não errei na escolha. É assim que tem que ser. Esse negócio não deu certo, volta para a casa da mãe, não. A igreja tem que levantar esta bandeira, vai até o fim. Está difícil, ela engordou, ela não é mais a mesma pessoa. Eu descobri aqui em casa que tem um monstro. Você tem que transformar esta mulher numa fada agora. O trabalho é seu, meu irmão. O trabalho é seu, meu irmão. E vai até o fim. É assim que funciona. Quinto elemento, já estou indo para o fim. Tem que existir num casamento humildade e respeito. Tem muitos homens que não é humilde, e existem mulheres que também não é humilde. Para vocês que ainda não casaram, aprenda a ter maturidade, mas já entra no casamento sendo humilde. Humilde reconhece que erra. O humilde reconhece que precisa dar 2, 3, 4 passos para trás. O humilde precisa reconhecer, eu preciso recomeçar. Porque entende uma coisa, só vai recomeçar quem é humilde.
A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que o amor não se ensevor, o amor não é soberbo. Vai dizer lá na parte final do versículo 4. Então, eu digo uma coisa: amor não é dizer aí no Facebook e no Instagram eu te amo. Amor é atitude, amor é ação. Então, se o amor ele não é soberbo, logicamente, amor é o quê? Humilde. É humilde. É humilde, é saber reconhecer eu errei. Eu tenho que saber perdoar. Olha aí, eu não tenho para onde você fugir. Você tem que perdoar se você quiser ser feliz. Se você quiser viver um casamento abençoado, você precisa ser feliz. E para encerrar, você quer ser feliz no casamento, você precisa respeitar essa mulher. Existem muitos crentes ainda que agridem verbalmente, psicologicamente as irmãs. Tem cara que dentro do altar ele é usado, ele é um vaso, ele canta, ele fala em línguas estranhas, mas lá na casa dela, esta mulher é oprimida psicologicamente. Ela é oprimida, e cabe até para este rapaz a lei Maria da Penha. Ele oprime ela psicologicamente, ele ofende ela, e ela tem uma opressão. No fundo, a mulher é oprimida. Às vezes ela está chorando no fundo, não é porque ela está sentindo a presença de Deus, ela está chorando porque ela é tão oprimida, ela é tão magoada, ela é tão ferida por falta de respeito. Porque muitas vezes a gente pensa que falta de respeito é só bater na cara da pessoa. Falta de respeito também é você oprimir psicologicamente. Existem inúmeras mulheres no nosso meio oprimida psicologicamente. Existe sim. É só você fazer uma pesquisa de campo. Você, como que ele é? Uma vez eu vi uma história de um garoto que falou assim: como que eu queria que meu pai não saísse da igreja? Aí ele falou: mas por quê? Porque aqui ele cumprimenta, aqui ele nos trata bem, ele trata bem eu, a minha mãe. Como que ele em casa? Ele bate em mim, xinga a minha mãe. Então respeito. Casamento sem respeito não é casamento. É qualquer coisa. Falar que eu te amo aqui é fácil, mas lá na sua casa. E para encerrar, o principal de um casamento cristão: a presença de Deus. Não existe passe de mágica. O encontro de casais é só um aperitivo, é só um empurrão, um entusiasmo, uma coragem para você recomeçar. Mas você precisa orar, porque a Bíblia diz que o homem santifica a sua mulher, aquele que foi incrédulo, e vice-versa. Então você precisa buscar a presença de Deus. Como eu vou ter força para recomeçar? Aos pés do Senhor. Como eu vou amar de novo esta mulher? Como eu vou amar de novo este homem? Porque ele me feriu. Como eu vou conseguir perdoar? Aos pés do Senhor. Então tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter choro na madrugada, tem que orar pelo seu casamento. Homem, você é sacerdote do seu lar. Mulher, você é a coluna da sua casa. Então vamos parar com esse negócio de palavra profética. Eu vou liberar uma palavra, uma passe de mágica para o seu casamento mudar. Vai mudar quando você agir. Quando você ser uma mulher diferente na sua casa, quando você ser um homem de verdade na sua casa, quando você ser adulto e quando você dobrar os joelhos diante do Senhor e colocar sua casa em oração e dizer: Senhor, está difícil, mas eu não vou arredar pé, eu não vou envergonhar o Evangelho, eu não vou terminar o meu casamento, eu não vou terminar porque não dá mais, eu vou diante do Senhor, porque o Senhor é ainda o que opera milagre, o Senhor muda casamento, o Senhor muda coração. Eu não quero um novo homem lá fora, eu quero um novo homem transformado pelo Senhor, porque o Senhor pode. Então é isso que nós temos que fazer: agir. Vamos entrar em oração. Ai, meu casamento está frio, Deus pode aquecer este casamento. Eu não tenho mais comunicação com a minha cônjuge, Deus pode trazer essa comunicação. Eu não tenho maturidade, você pode pedir maturidade para o Senhor. Deus pode fazer algo novo, ainda algo que está velho, está destruído, está tomando um rumo que não era para tomar. Mas nesta noite, diante da presença do Espírito Santo, diante de Deus, Deus pode trazer um renovo para este casamento. Então que Deus vos abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você venha recomeçar nesta noite o seu relacionamento. Amém? Qual é a próxima programação? Vamos fazer as renovações. Deixa eu beber uma água. Vamos se colocar de pé, né? Chama a Roberta aqui, minha esposa. Fica de frente aí pro seu cônjuge. Troca as alianças, não é isso? Tira a aliança. Não precisa? Não sai, né?
ele. Primeiros homens. Está difícil? Encolheu a aliança, encolheu. Tire a aliança, entregue para sua esposa. Nós somos primeiros homens. O que eu falar aqui, vocês repetem. Amém? Todos tiraram a aliança? Nós vamos voltar alguns anos atrás. Aquele dia feliz que você estava diante dos seus padrinhos, diante do ministro, e você vai dizer assim os homens para sua esposa. Vai dizer assim, ó, você vai repetir: minha querida esposa. Tá fraco, vamos lá, os homens. Minha querida esposa, diante de Deus e dos presentes aqui, quero renovar os votos de casamento que fiz com você. Quero que a partir de hoje haja um recomeço em nossa história, prometendo-lhe ser fiel, amando, respeitando, não medindo esforços para manter a chama do nosso amor, conforme a vontade de Deus. E este anel, que é símbolo da nossa aliança, eu renovo o nosso compromisso firmado, prometendo te amar até que a morte nos separe. Você ouviu bem? Até que a morte nos separe. Agora você pega a aliança, coloque no seu dedo, no dedo dela, né? Coloque no dedo da sua esposa. Amém. Agora as irmãs. Agora as irmãs. A Roberta vai ler aqui e as irmãs repitam. Pai, Senhor, irmãos. Meu querido esposo. Tá fraco, né, irmãos? Vamos mostrar que a gente é mais forte, né? Meu querido esposo, diante de Deus e dos presentes aqui, quero renovar os votos de casamento que fiz com você. Quero que a partir de hoje haja um recomeço em nossa história. Prometo-lhe ser fiel, amar-te e respeitar-te, não medindo esforços para manter acesa a chama do nosso relacionamento, conforme a vontade de Deus. E com este anel, que é símbolo da nossa aliança, eu renovo o nosso compromisso firmado, prometendo te amar até o dia da nossa morte. Agora coloca a aliança. Depois de colocar a aliança, olhando para ela, você dê um beijo, apenas um beijo. Que Deus abençoe. Ah, vocês estavam de máscara, então só eu aproveitei. Isso não vai. Amém? Agora eu agradeço essa oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido aquilo que Deus me dirigiu a falar nesta noite. E é um desejo do meu coração que os casamentos se renovem nesta noite. Amém? Eu não sei como está aí o seu relacionamento, mas procure colocar em prática aquilo que foi falado nesta noite. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Eu passo aqui a palavra para a nossa irmã Andréia. Meus irmãos, vamos continuar em pé, nesse clima romântico. A irmã Sara vai estar louvando ao Senhor e nesse momento vira novamente para o seu cônjuge, vira de novo, segura as duas mãos, olho no olho. Agora é o momento do casal, é o momento de pedir perdão, é o momento
momento de agradecer a Deus, é um momento de renovo no lar de cada um que está aqui.